Finalmente os clubes brasileiros voltaram a poder contratar jogador. E a gente vai mostrar aqui para vocês alguns jogadores que ainda não completaram 7 jogos no Brasileirão e que podem reforçar seu time. Alguns times tentam reforços também fora do país, como é o caso do Flamengo, que trouxe o Luiz Araújo, veio diretamente da Major League Soccer, e o Corinthians, que também ainda não anunciou, mas já está tudo certo com o Matias Rojas, jogador paraguaio que estava no Racing da Argentina. Mas aqui a gente vai mostrar para vocês alguns jogadores que já estão no Campeonato Brasileiro, que já jogaram por alguns clubes do Campeonato Brasileiro, mas que eles não fizeram 7 jogos ainda. Então eles podem mudar de time se eles quiserem, se os times quiserem também negociá-los. E a gente começa pelo América Mineiro, que ele tem o Martim Benítez, conhecido da torcida do São Paulo e também do Vasco. E ele também tem o Mastriani, que andou fazendo seus golzinhos aí nas últimas rodadas. Além deles, ainda tem o Rodrigo Varanda, ele também não completou 7 jogos pelo clube, e o Wellington Paulista, que é um dos maiores artilheiros da história dos pontos corridos. O Atlético Paranaense tem nomes de peso, como o Fernandinho, que voltou, saiu do Manchester City o ano passado para jogar no Atlético Paranaense, ele ainda não completou 7 jogos. O Léo Cittadini, aquele meia que era do Santos também, ainda não completou 7 jogos. O Marcelo Cirino é outro que está nessa lista. E o William Bigode, que é conhecido da torcida do Palmeiras, do Cruzeiro, do Corinthians, e estava no Fluminense antes de fechar com o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro tem 4 jogadores também que a gente escolheu aqui para essa lista. 2 laterais, o Guilherme Arana, que voltou de lesão, e claro que o clube provavelmente não vai querer negociá-lo. O Dodô, que é o reserva imediato da posição. O Allan Kardec, que é o atacante. E o Pedrinho, que era da base do Corinthians, jogou no Shakhtar e está no Galo, também não fez 7 jogos ainda no Brasileirão. Do Bahia a gente separou o lateral direito Cicinho, o meia Iago Felipe e o goleiro Danilo Fernandes, que jogou no Corinthians, jogou no próprio Bahia e no Internacional. O Botafogo, líder do campeonato, a gente separou 2 jogadores, o Marçal e o Matheus Nascimento, que é um jovem jogador, jovem atacante que há muitos anos já vem se destacando no time e costuma chamar a atenção dos outros grandes do país. O Corinthians, que está numa fase muito ruim, tem o zagueiro Caetano, que ainda não completou esse número de partidas, mas ele vem sendo muito utilizado agora pelo Luxemburgo. O Christian Barletta, que foi contratado esse ano junto ao São Bernardo. O Cantillo, que também não fez ainda esse número mínimo de jogos. E o Ángel Romero, né, o atacante paraguaio que voltou esse ano para o clube, mas não tem jogado. E do Curitiba a gente separou 2 jogadores que já até anunciaram que não vão fazer parte mais do elenco para essa temporada, que é o Júnior Urso, aquele volante que voltou do futebol dos Estados Unidos, e o William Potker, que também teve bastante destaque no Internacional. Do Cruzeiro a gente separou 2 jogadores, o Ramiro, que se machucou, e o Nicão, ambos ali para o meio de campo. O Cuiabá, que fizeram apenas menos de 7 jogos, na verdade a gente separou o Mateuzinho para fazer parte dessa lista. O Flamengo tem um elenco recheado de jogadores, inclusive acabou de negociar o Marinho com o Fortaleza. E entre os jogadores de destaque estão o goleiro Santos, que foi contratado do Atlético Paranaense, era o titular absoluto, mas perdeu a vaga. O Felipe Luiz, que também já está numa idade mais avançada, por isso que ele joga pouco. O Rodrigo Caio, que não vem sendo muito aproveitado no time, que é o zagueiro, que era de São Paulo. E o chileno Arturo Vidal, que já está com as malas prontas para deixar o time. Do Fluminense a gente também deixou separado 2 grandes jogadores, o Marcelo, que voltou para o time esse ano, voltou do futebol europeu esse ano, e o outro é o Manuel, que está aí num caso de doping, ele está até afastado aí recentemente das partidas justamente por isso. Do Fortaleza a gente separou o goleiro Fernando Miguel, que o ano passado foi um dos que ficou mais jogos sem sofrer gols. E além dele, o meia Lucas Crispim, que é da base do Santos. Do Goiás a gente separou o atacante Gabriel Novaes, que é um jovem jogador que é da base de São Paulo, jogou inclusive no Bahia, jogou no Red Bull Bragantino e está emprestado para o time goiano. Do Grêmio a gente separou o goleiro Adriel, que está meio brigado lá com o Renato Gaúcho, o Lucas Silva, volante, que jogou no Real Madrid, no Cruzeiro, e o PP, meio atacante. O Inter tem o goleiro Kehler, que era titular do time, mas perdeu a vaga para o John, que é o atual titular, que era da base do Santos. Além dele, a gente separou o Nico, zagueiro que era do Atlético Paranaense, e o Baralhas, que foi destaque no campeonato passado do Brasileirão. Outro que tem um elenco recheado e que a gente separou muitos nomes aqui é o Palmeiras. A gente começa falando
do Vanderlan, que é um jovem jogador ali da lateral, do zagueiro Murilo, outro lateral Marcos Rocha, tem também os atacantes Flaco Lopes e Rafael Navarro, que não fizeram 7 jogos e ainda podem reforçar outro clube nesse Brasileirão. O Red Bull Bragantino tem o Léo Realpe, que não fez 7 jogos ainda, o Bruninho, jovem atacante, jovem promessa, e o Alejandro, que também já está há algum tempinho aí no time e não fez ainda o número mínimo de partidas. O Santos, que não vem muito bem, tem alguns jogadores nessa lista, mas a gente acabou separando só 2, o Camacho e o Lucas Braga. Eles ainda não completaram o número mínimo de partidas para poder ser negociado. Do São Paulo a gente separou 2 zagueiros, o Alan Franco e o Diego Costa. Ambos não fizeram a quantidade mínima de jogos e ainda podem ser negociados com qualquer outro clube que joga o campeonato. Além deles, tem o atacante David, que também segue nessa mesma linha. E para fechar, o Vasco da Gama, que está na zona de rebaixamento e pode contar aí ainda para negociar o Zé Gabriel e 2 jogadores que são do Santos estão emprestados, que é o Carabarral e o Juan Seco, outro atacante. Claro que tem muitos jogadores que ainda não fizeram 7 jogos, a gente não separou todos, separou alguns que a gente considera de maior destaque e que podem ser úteis para outros clubes, mas a gente quer saber de vocês. O que vocês acham? Algum deles seria um reforço para o seu time nesse Brasileirão? Ou será que não mudariam nada no elenco que já tem? A gente quer saber de vocês, então curte o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixe seu comentário que é muito importante pra gente.